gente, bem-vindos a mais um videozinho aqui no canal. E o vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma ideia de decoração aí para bolo de Páscoa. Eu fiz um bolinho de chocolate e um bolo de cenoura que eu vou estar mostrando aí a receita para vocês nesse vídeo. Tenho certeza que vocês vão gostar. A ideia mais do vídeo aí é a decoração do bolo, porque vocês podem estar até utilizando a própria massa de vocês, que vocês já estão acostumados a fazer, e recheios também, e pegar só a dica da decoração. Ou se quiser fazer a receita completa, também vale muito a pena, porque é uma receita muito boa. A decoração é algo bem simples, mas que causa um impacto bem bacana. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. E pode ser uma opção aí para vocês estarem fazendo não somente para vender, caso que não faz para vender, pode estar fazendo para comemorar aí, né, no almoço de domingo, como sobremesa do almoço de domingo em família, em amigos, enfim. Vai ficar aí a dica para vocês. Espero que vocês gostem. Já deixa o seu like aí, se inscreve no canal. E eu quero dedicar esse vídeo para minha amiga Marli, que é muito especial para mim. Te amo, amiga. Muito obrigada, que Deus abençoe muito a sua vida sempre, tá bom? Então, vamos embora para esse vídeo. Então aqui nós vamos começar pela cenoura, tá? Eu vou colocar aqui 200 gramas de cenoura. Vou colocar 6 ovos. É bom sempre a gente quebrar o ovo primeiro em um recipiente, para depois estar colocando na nossa receita, tá? Porque caso a gente coloque um ovo já estragado na nossa receita, a gente perde a receita toda. É sempre bom a gente estar falando isso, porque tem sempre gente nova, né, que está começando aí a cozinhar e aí não tem essas experiências, né, de dia a dia na cozinha. Então é bom sempre a gente estar passando essa diquinha. As cascudas de cozinha, de culinária, já sabe, né, isso de cós salteado. Então aqui a gente vai colocar 6 ovos, 2 xícaras de chá de açúcar, 240 ml de óleo. Aqui eu estou usando meia xícara, então eu vou colocar 2 vezes essa quantidade aqui. Essa minha meia xícara tem equivale a 120 ml de óleo. Então eu vou colocar 2 vezes, tá? E aí essa primeira etapa aqui a gente vai bater no liquid, para depois a gente misturar a farinha de trigo. Prontinho, ó, já batido. Aí agora aqui o nosso líquido já batido, a gente vai transferir para um bowl e vamos acrescentar a farinha de trigo e o fermento, tá? Nesse momento aqui eu já liguei o meu forno, já estou pré-aquecendo ele. Então nesse momento você já pode ligar o seu forno e já deixar ele aquecendo, tá? E aí eu vou colocar 4 xícaras de farinha de trigo, sendo que eu coloco 2. Eu gosto de peneirar porque a farinha de trigo agora tá vindo bem empelotadinha. Então eu dou sempre uma peneirada. Antes eu não fazia isso não, mas como a farinha de trigo agora tá vindo, não são todas, mas aí não tem como a gente saber, né? Então é melhor não arriscar. Aí eu sempre dou uma peneirada. Aí eu coloco aqui primeiro 2 xícaras e vou misturar, depois eu acrescento as 2 outras xícaras e o fermento. Aqui agora eu vou misturar. Gente, no início do vídeo eu cito que são 2 bolos, né? O de chocolate e o de cenoura. Sendo que o de chocolate eu já fiz, foi quando me surgiu a ideia de compartilhar com vocês a decoração do bolo. Eu achei que ficou muito bonitinha e é bem fácil de fazer. E às vezes a gente fica sem ideia de fazer uma decoração de bolo rapidinha nessa época, né, de Páscoa.
mas o bolo de chocolate eu já tenho no canal, inclusive eu também já tenho de cenoura também, mas se eu gravasse só a decoração ia ficar um vídeo muito curtinho, então aí eu decidi gravar logo a receita completa, tá? Mas de qualquer forma eu vou deixar os ingredientes do bolo de chocolate na descrição desse vídeo aqui, tá ok? Essa receita aqui é a mesma receita que eu faço para os meus caseirinhos, tá? Meu caseirinho de cenoura, sendo que aí eu faço ela dobrada, que dão 3 formas daquela de 18 centímetros que vocês acompanharam lá no vídeo onde eu ensino a fazer 3 sabores de bolo com uma base só para iniciar. Ah, e aí tem o fermento também, já ia esquecendo aqui de fermento. Uma colher de sopa bem cheia, tá? Que já tinha até acabado meu fermento. Essa tampinha aqui equivale a uma colher de sopa, tá? Vou até pegar outra aqui. Vou colocar mais um pouquinho, porque é aquela tampinha bem cheia, gente. Vou botar só um tiquinho mais, porque não ficou muito cheia aquela tampinha. E aí agora aqui é só misturar. E aí é aquilo que eu tava falando. É a mesma massa que eu utilizo nos meus caseirinhos, tá? E aí só que aí eu faço dobrada, porque dão 3 formas daquela de 18 centímetros, que é aquela forma que eu utilizo, que eu mostrei no vídeo, montando uma fábrica de bolos na cozinha de casa com menos de R$200, para iniciar, né, gente? Não forno, essas coisas, claro que não, você não tem como você iniciar uma fábrica de bolo com menos de R$200 cobrando forno. Estou falando ali de ingredientes e acessórios básicos que você precisa para iniciar. Pronto, a nossa massa já está pronta. Como fica uma massa linda, bonita. E esse bolo aqui é o carro-chefe. Aí aqui eu vou utilizar essa forma aqui redonda. Essa daqui é de 20 centímetros, tá? Se eu não me engano, ela tem 10 de altura. Pode ser aquela forma mais baixa que você tiver aí também, tá? Só o diâmetro que tem que ser de 20 centímetros. Aí aqui eu vou passar desmoldante. Você pode estar untando também, tá? Com manteiga e farinha de trigo. Mas aqui eu uso desmoldante, que é mais prático, mais rápido. E aí eu vou passar só no fundinho dela, tá? E vou colocar um pedacinho de papel manteiga aqui no fundo. E para certificar que não ficou nenhum resíduo, né, de desmoldante aqui nas laterais da minha forma, eu vou vir com um papelzinho toalha e vou limpar, porque eu quero que a massa venha crescendo e fique bem aderida aqui na lateral da minha forma, tá? E aí, como a gente, quando usa desmoldante, ele normalmente pega aqui nas laterais, tá? Então aí é só limpar aqui com um papelzinho e aí a gente vai vir com a massa e colocar aqui. Aí, ó, eu agora já tinha deixado meu forno lá ligado, mas bem baixinho, tá? Aí agora eu vou colocar o meu bolo lá, minha forma lá dentro, sendo que aí agora eu aumento e coloco em 180 graus, tá? O forno tem que estar aquecido, mas bem fraquinho, tá? Não coloque já na temperatura que você vai assar o seu bolo, não. Liga ele na temperatura mínima, só para ele aquecer um pouquinho. E aí você, depois que colocar o seu bolo lá dentro, aí você coloca na temperatura para assar, que é 180 graus, tá? Para que isso? Porque aqui a minha forma ela é alta, né? E tem bastante massa. Então, para essa massa poder cozinhar lentamente e cozinhar por dentro também, não acontecer de solar, né? Então, por isso que eu coloco o forno bem morninho,
e aí ele vai aquecendo gradativamente com a massa já lá dentro. Então vamos lá levar para assar, e aí mais ou menos cerca de 30 a 45 minutos, ou então você espeta um palitinho ou uma faquinha e saindo limpinho o bolo já está pronto para ser retirado do forno. Enquanto meu bolo está assando, eu já vou preparar as cenourinhas aqui que a gente vai utilizar na decoração. Eu estou utilizando aqui esse corante em pó, tá? Para chocolate na cor laranja. E vou utilizar também esse aqui, verde folha, tá? Esse aqui é em gel, mas a gente pode utilizar ele em poucas quantidades para não alterar aqui a textura do chocolate. Eu estou utilizando aqui chocolate cobertura mesmo, tá? O fracionado. E aí aqui é só a gente ir colocando corante até chegar à tonalidade aí que você queira, tá? Aí, gente, eu vou utilizar essa forminha aqui da BWB 9862, acho que dá aí para vocês enxergarem, né? E aí eu vou colocar essa plaquinha aqui em cima de alguma coisa, só para me facilitar, ficar mais próximo aqui. Porque como eu tenho dificuldade de enxergar, e aqui são pecinhas bem pequenininhas, né? Aí eu coloco em cima de algo para ficar mais próximo aqui do meu rosto, para mim poder enxergar. E aí agora eu vou dar um picozinho bem pequenininho aqui em cada um, tá? Bem fininho. E aí vou preencher aqui a minha forminha. Eu preencho aqui a folhinha. E aí venho com um coralzinho. Vou fazer isso. Vou preenchendo aqui. E aí, ó, é só dar uma batidinha. O chocolate assenta nos cantinhos que tem que ser preenchidos, tá? Então aí eu vou fazendo isso aqui e aí daqui a pouco a gente volta para outra etapa aqui da preparação do nosso bolo de Páscoa. Prontinho, nossas cenourinhas já foram para a geladeira, já cristalizaram. Agora nós vamos desenformar elas aqui e elas já estão prontinhas aqui para ser utilizadas na nossa decoração. E agora nós vamos para o próximo passo, que é o recheio para ele poder esfriar. Aí aqui para o nosso recheio nós vamos utilizar uma caixinha de leite condensado, uma caixinha de creme de leite, 3 colheres de sopa de chocolate em pó 50% cacau. E aí aqui eu misturo para dissolver um pouco aqui esse chocolate, tá? No leite condensado aqui, no creme de leite. Eu vou pegar a caixinha do creme de leite e vou medir o leite integral, tá? Até aqui a borda da caixinha. E aí vou colocar a metade, vou deixar a metade aqui na caixa e vou dissolver 1 colher de sopa de amido de milho. Tá? Não precisa ser uma colher cheia, muito cheia não, assim tá bom, tá? E aí eu dissolvo aqui, pronto. Depois de bem dissolvidinho, sem nenhuma pelotinha de amido, eu vou colocar aqui e vou levar ao fogo médio para baixo, mexendo sempre até engrossar. Depois que engrossar esse meu recheio aqui, eu vou acrescentar 50 gramas de chocolate. Aqui eu estou utilizando o chocolate blend da Nestlé. De preferência chocolate, não é cobertura, tá, gente? Aí vocês podem escolher aí a preferência de vocês, ou ao leite, ou meio amargo. Aqui no caso é o blend, tá? Que o blend é uma mistura de meio amargo com ao leite. E aí eu vou mostrar para vocês o ponto exato que eu vou estar adicionando esse chocolate. Agora vamos lá levar ao fogo. Então aqui, ó, chegamos no ponto certo aqui do recheio, ó. Fica assim, ó, fica líquido, bem grosso. Não fica caindo em placas, nem faz montinho lá, mas fica um mingau bem grosso, tá vendo? Bem espesso. E ele vai ficar mais consistente ainda depois que esfriar,
tá? Mas aí aqui, ó, é nesse ponto aqui que a gente vai acrescentar o chocolate, tá? Mãe, tira você ter um casaco escuro, tá? Na sala. Aí aqui, ó, só um minutinho, o chocolate já derrete. E aí aqui, ó, aqui eu já posso desligar o fogo. E aí depois que eu desligo o fogo, eu mexo só mais um pouquinho e vou transferir para uma vasilha. Aí agora aqui eu vou cobrir com um plástico filme, tá? E deixar esfriar. Eu coloco o plástico em contato com o creme, tá, gente? A gente vai deixar esfriar aqui pra gente estar podendo usar no nosso bolo. Aí aqui, ó, eu vou usar aquela forma. Então, gente, como eu falei pra vocês, eu já estava aqui na produção quando eu resolvi gravar esse vídeo. Então, as forminhas já estão sujas de chocolate, tá? Aí eu vou utilizar essa forma aqui da BWB, é a 3614, é 50, o ovinho de 50 gramas, tá? E aí eu só vou colocar aqui, essa forma já tem a marcaçãozinha, né? Pra quem nunca utilizou esse tipo de forma, ela já vem uma marcaçãozinha, é só você colocar o chocolate ali até essa medida. E aí é só preencher aqui as cavidades da forma, levar na geladeira para o chocolate cristalizar e nosso ovinho já está pronto. Vou encher aqui e vou levar para cristalizar. Aqui, ó, só dar uma batida para tirar o ar do chocolate e ele assentar na forma. E aí eu venho com as partezinhas de silicone. Pronto, e aí venho com a segunda parte da forma, pressiono aqui, viro, vou levar ela desse jeito aqui para cristalizar, tá? Nessa posição. E aí a gente volta para desenformar. Agora vamos desenformar aqui os nossos ovinhos. Ó, já sai às vezes até, ó, a gente já puxando aqui, já sai. Esses restinhos aqui de chocolate, a gente pode reaproveitar para derreter, tá? E aí a gente vai arrumar eles aqui de 5 em 5. 5 ovinhos e 5 a gente deixa separadinho aqui. Que aqui a gente vai riscar. E aí aqui, ó, botei já numa bisnaguinha, chocolate branco, deixa eu pegar uma tesourinha, e aí aqui eu vou vir riscando o meu chocolate. Prontinho. Agora eu vou levar ele para a geladeira para cristalizar esse chocolate branco, esperar secar. Prontinho, gente, vamos agora aqui desenformar o nosso bolo e rechear. Eu vou cortar ele bem, fatia bem fina não, mais fina, tá? Ó, a finurinha tá vendo aqui, ó? Mais ou menos a espessura de um dedinho, tá? Ó, nossa massinha bem fofinha, bem maleável. E a finurinha. E aqui eu tenho um acetato, tá? Que vai ser aí a largura do meu bolo. Aqui eu tenho mais ou menos, não sei a altura aqui. Deixa eu ver aqui para poder falar para vocês. Aqui tem, essa minha régua tá meio apagadinha, mas tem 7 de altura. Eu vou pegar essa minha forma aqui, onde eu assei o bolo. Tá vendo que o acetato, quando a gente compra, ele fica enrolando para um lado, né? A gente vai enrolar para o lado ao contrário. E aí aqui, ó, coloco dentro da assadeira, botar durex, tá? Aí agora eu vou colocar no meu prato. Eu vou usar essa embalagem aqui, tá? Essa daqui é a BP50, porque fica
mais barata essa embalagem, mas você pode colocar num cake board, pode colocar na embalagem que você quiser, sendo que vai encarecer mais aí o seu bolo, aí você tem que lembrar de calcular esses gastos a mais, tá? Esses upgrades que a gente acaba colocando no produto, tá? Aí eu vou pegar aqui um disco de bolo, vou colocar aqui, acomodar ele aqui no meu acetato. Vou pegar aqui, gente, eu tenho leite, não é leite condensado dissolvido com água, mas pode ser essa opção de leite condensado dissolvido com água, pode ser uma caldinha de açúcar, pode ser, aqui eu estou utilizando leite adoçado, mas eu gosto de adoçar os meus bolos com guaraná, porque aí eu prolongo um pouco mais a validade desse meu bolo, porque eu posso manter ele refrigerado, e aí ele refrigerado já prontinho, eu tenho aí 5, 7 dias no máximo com o bolo já pronto, tá? Disponível no meu cardápio para o meu cliente a pronta entrega, tá? Então, eu utilizando guaraná, eu posso fazer isso. Agora, eu utilizando leite, eu vou ter aí 3 a 4 dias no máximo o bolo refrigerado, tá? Dentro da validade, tá bom? E outra coisa, esse bolo você também pode congelar ele já pronto. Eu já deixo os meus aqui congelados, entendeu? Então aqui, ó, a gente vai umedecer. E aí eu vou vir com o meu recheio, aquele recheio que nós fizemos. E aí eu vou vir aqui com o meu recheio. Olha esse recheio, gente. Olha que textura de recheio maravilhoso, super cremoso. E sem contar que fica uma delícia. E aí eu vou colocar umas 3 colheres de sopa aqui de recheio bem generoso e vou espalhar. Aí vem com outra camada de bolo, dou uma pressionadinha, molho novamente e coloco aqui mais recheio. E aí eu vou fazer isso aqui com 4 discos de massa, tá? Nessa massa que nós fizemos vai sobrar um disco, mas aí você pode estar congelando ou então utilizando aí, se você faz bolo de pote, pode estar esfarelando utilizando nos seus bolos de pote. E aí eu vou fazer isso e volto pra gente decorar o nosso bolo. E aí vou molhar aqui a minha última camada de bolo e vou colocar aqui o meu recheio. E aí agora eu vou limpar aqui o meu pratinho e já volto. Aí, gente, eu já tenho aqui as cenourinhas que nós fizemos e eu tenho aqui os ovinhos. E aí o que nós vamos fazer? Aí, ó, eu vou pegar o ovinho, tá? E aí nós vamos colocando aqui na bordinha do bolo. Aí eu pego um sem risquinho e um com risquinho. Vou colocando aqui. E aí vou fazendo isso até terminar aqui o meu bolinho. Vou botar um pouquinho de chocolate aqui na minha cenourinha. E vou colocar nos ovinhos que não tem o risquinho. Aí agora, para finalizar, eu vou pegar um confeitozinho colorido e vou colocar aqui. Caso você queira colocar outra coisa, outra decoração aqui, combina. Eu queria colocar, já viu aqueles coelhinhos que fica de cabeça para baixo, né? Tem gente que consegue fazer com massa, com aquela pasta americana. Só colocar um laço agora aqui no bolo. Tá prontinho o nosso bolinho de Páscoa, bem facinho de fazer, bem rapidinho, tá? E ó, a tampa, ele tampa aqui, ó, certinho. Eu só não vou fechar aqui, fica bem vedadinho, bem fechadinho.
dá certinho o nosso bolo. E tá aí o nosso bolinho, serve aí para você estar fazendo bem rapidinho, colocando no seu cardápio. Como eu falei, pode estar utilizando a massa que você já usa frequentemente, o recheio que você já usa, e aí é só colocar essa decoração. Caso você não tenha essa forma que nós fizemos os ovinhos, nem a cenourinha, pode colocar, já comprar os ovinhos prontos. Eu vou deixar aí uma fotinho que a gente encontra, sabe aqueles ovinhos bem pequenininhos? Pode botar um monte de ovinhos daquele. Caso você não vá fazer para vender, vai fazer aí para consumir com a sua família, né? O Kinder Ovo, ou se você quiser até fazer com o Kinder Ovo mesmo para vender, aí vai do seu orçamento, né? Do público que você vai oferecer, porque vai encarecer mais o seu bolinho, porque o Kinder Ovo é um ovinho de chocolate bem carinho, né? Então, por isso que eu estou sugerindo para caso você vai fazer para sua casa, para consumo próprio aí, para você e sua família, né? Aí vale a pena encarecer um pouquinho, ou se o seu público também, né, vai aí pagar o valor justo pelo produto que você vai estar oferecendo. Mas fica uma opção, né, de você colocar o Kinder Ovo. E o Kinder Ovo, como ele, abrindo ele tem a partezinha de dentro branca, você pode botar um deitadinho, um viradinho para cima e fazer aí, né, usar a sua criatividade para estar decorando seu bolinho. E é uma coisa bem simples, mas que visualmente fica bem bacana. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Uma ótima semana de Páscoa para vocês. Lembrando que a Páscoa não é só para comer chocolate, né? Tem uma mensagem muito especial aí na Páscoa. Que vocês tenham uma Páscoa bem harmoniosa, uma Páscoa de paz, de renovação, de prosperidade. Eu desejo muitas bênçãos na vida de cada um de vocês. E não esqueçam de deixar o seu joinha, se inscrever no canal para estar acompanhando outros vídeos por aqui. Um beijão, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!